Evitei de fazer comentários ou a partes, a oradora que me antecedeu, senadora Gleisi Hoffmann, até por uma questão de respeito e permitir que ela expusesse todo o seu ponto de vista a respeito do cenário que nós estamos vivendo. Agora, é estranho que a gente tenha aqui permanentemente, aí ela teve o cuidado de dizer, os senadores podem ou não gostar de serem chamados de golpistas. Eu até já não me incomodo mais que chamem de golpistas, porque estou em boa companhia. Na companhia do juiz Sérgio Moro, na companhia do Rodrigo Janot, na companhia do Ricardo Lewandowski, na companhia do Dias Toffoli, na companhia da ministra Carmen Lúcia, na companhia da Associação dos Magistrados Brasileiros, na companhia de várias pessoas que, por representarem instituições, Tribunal de Contas da União, de alguma maneira entraram dentro do processo democrático e institucional brasileiro a reconhecer que o que estamos fazendo aqui é legal. E também eu fico pasma de que, depois de mentirem tanto para o país, o que está acontecendo agora é apenas e tão somente o reverso da medalha. Porque nenhum outro partido que estava dentro da Lava Jato e que deve ser punido da mesma forma, a lei é igual para todos, não há diferença. A única diferença é que nenhum desses partidos que está na Lava Jato pregou da sua existência até hoje, que é o melhor partido do país, o partido decente, o partido da ética, o partido da verdade, o partido da honestidade, o partido que só cuida dos pequenos. Só cuida dos pobres, só cuida da inclusão social. Que fez coisas boas, fez. E eu não sou cega para não reconhecer tudo o que foi feito pelo Partido dos Trabalhadores. Agora, não admitir e querer se postar de santos, de beatos nessa hora, é querer uma canonização indevida. Ninguém é santo nesse processo. E quem cometeu crimes, e quem fala pelos pobres, esquecendo dos pobres, ou quem comete a mentira de enganar a boa-fé das pessoas, não está seguramente querendo agora uma retribuição e uma louvação do que está acontecendo no país. A cada ação há uma reação. Nada acontece por acaso. O que está acontecendo aqui não é uma briga de poder. Eu não estou nessa briga de poder. Eu estou aqui porque fui iludida na minha boa-fé de acreditar naquilo que disseram em 2014, naquilo que disseram desde a fundação do Partido dos Trabalhadores, que deu, sim, uma contribuição importante para a vida política e institucional do nosso país. Reconheço isso, mas isto não lhe dá o direito agora de vir aqui dizer que todos os procuradores, todos os magistrados, todos estão errados. E só quem está certo é o Partido dos Trabalhadores, é o ex-presidente Lula. Então, é inaceitável essa cantilena agora. Amanhã retomamos na comissão especial o exame jurídico, o exame técnico das questões relacionadas ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E lamento que, pela primeira vez na história da política brasileira, uma mulher esteja sofrendo esse processo. Porque quando nós aqui lutamos por mais mulheres na política, nós lutamos para que o exercício da política seja feita com base na verdade, com base na responsabilidade, com base na honestidade. E não se trata absolutamente de imaginar que a presidente é honesta ou não é honesta. Não é isso que está se discutindo. Está se discutindo as ações coletivas de um governo. É isso que se discute no processo de impeachment, não é a biografia da senhora Dilma Rousseff, que, aliás, depois de ser considerada a mãe do PAC, mostrou a incapacidade de gerir o país. E mais do que isso, a incapacidade, porque quando ela acena numa carta aos brasileiros se voltar, de que vai convocar eleições gerais no país, o que é isto a não ser um atestado da incapacidade de continuar por 2 anos mais que lhe faltam ao exercício do poder ao qual foi reeleita em 2014, a não ser exatamente a prova, ela está se autodeclarando incapaz.
Porque, senão, por que teríamos eleições gerais com ela no poder? Por quê? Golpe por golpe? Antecipar uma eleição tendo um vice-presidente, no afastamento, decidido pelo Congresso, num julgamento político? São essas as questões, simples assim. Mas eu, agora, me sinto em boa companhia desses magistrados que se insurgiram contra o desrespeito de ir às Nações Unidas reclamar do Estado democrático de direito que vive o nosso país neste momento. E eu desejo que a Olimpíada do Rio de Janeiro, que foi um marketing político, um marketing de governo, como foi a Copa do Mundo de 2014, cuja herança nós estamos pagando até agora, com estádios abandonados, com obras não realizadas, milhões e bilhões de dinheiro público e o dinheiro privado, fruto de uma relação promíscua das grandes empreiteiras para promover uma Copa do Mundo que o objetivo era tão somente de exaltar e glorificar o ex-presidente Lula por ter conseguido trazer a Copa do Mundo, e nós estamos pagando o preço. Como a Grécia pagou o preço sem poder realizar uma Olimpíada, nós também vamos pagar este preço, dessa ousadia. Agora eu pergunto, senhores senadores, pergunto, senador José Medeiros, realizamos uma Copa do Mundo em 2014 com uma rapidez extraordinária, e esta Olimpíada no Rio de Janeiro que desejamos todos. Não somos absolutamente pessoas que querem ver o circo pegar fogo, não. Quero e torço e desejo que seja uma Olimpíada de muito sucesso, que todos os atletas brasileiros que estão disputando tenham um bom desempenho, uma boa performance, que honrem com a bandeira do Brasil hasteada no pódio dos vencedores. Mas o maior pódio é do povo brasileiro, que hoje está desempregado. 12 milhões de brasileiros desempregados. E eu quero também que esta Olimpíada agora do Rio de Janeiro seja capaz de abrir os olhos das lideranças políticas de nosso país para dizer que o povo já não suporta mais isso. Como é que para fazer um estádio em tão pouco tempo tem dinheiro? Como é que para fazer tantas obras na Copa de 2014 teve tanto dinheiro como teve aqui, mais de R$1 bilhão para fazer um estádio com dinheiro público aqui em Brasília? E os hospitais estão sucateados, não tem vaga para atender, para fazer uma cirurgia, de emergência e de urgência para os nossos pacientes. É isso que nós precisamos mudar o conceito de prioridades. O que é prioridade? É um estádio bonito ou é um hospital em condições de atender a população? É um estádio grande, caro e superfaturado? Ou é uma segurança melhor para evitar o desastre daquela tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Norte? O que é prioridade no nosso país neste momento? A Olimpíada, que está cantada em prosa e verso, depois do vexame com os australianos que deixaram a Vila Olímpica. Ainda bem que consertaram o estrago em tempo, de o vexame não ser maior. Mas eu espero, sinceramente, que a paz reine na Olimpíada, mas que ela sirva uma lição para todos nós. Que o homem público, e agora teremos eleições municipais, que os prefeitos não façam promessas que não podem cumprir. Que os prefeitos tenham a responsabilidade para evitar o que está acontecendo hoje com o Partido dos Trabalhadores. Tenham a responsabilidade de só falarem o que poderão realizar, porque a sociedade cansou de ver políticos prometendo e não cumprindo. Por isso o sucesso daqueles candidatos, como se usa na palavra inglesa, outsider, que não estão na política, que são fora da política, fazendo tanto sucesso. Foi o caso dos Estados Unidos, com essa figura Donald Trump, porque ele chegou tão longe, tão perto, eventualmente, de uma vitória. Torço pela Hillary Clinton, mas por quê? Porque ele é um outsider. E fala o que as pessoas lá nos Estados Unidos, no sentimento do americano comum, é o que passa na cabeça e no coração deles. Nós podemos não entender essas razões, mas eles sabem e eles entendem, porque lá é uma democracia. E continua sendo, e nós somos uma democracia. Portanto, nesse ano que nós teremos eleições municipais, nós temos que ter um cuidado redobrado para que os políticos saiam
dessa retórica irresponsável de prometer o que não podem cumprir. E é exatamente esse o pecado que foi cometido por muito tempo, por algumas agremiações que agora estão pagando esse preço. Por isso, eu deixo aqui o meu recado singelo, porque andei pelo interior, em pré-convenções municipais, fazendo essa pregação. Temos que nos lembrar que essa campanha será uma campanha barata, felizmente, sem nenhum dinheiro privado de empresas na campanha municipal. Só poderão fazer doações pessoas físicas, não pessoas jurídicas, e ainda de acordo com o seu patrimônio, com a sua receita, o percentual adequado. Mais do que isso, teremos 45 dias apenas e um rigor maior da Justiça Eleitoral na prestação de contas das prefeituras municipais. Portanto, um olho muito aberto para a fiscalização, mas eu acho que quem tem que estar olho mais aberto ainda é o eleitor, nesta eleição municipal. Ao escolher o seu vereador, a sua vereadora, o seu prefeito ou a sua prefeita, o seu vice-prefeito ou a sua vice-prefeita. É aí que começa a atividade política e a democracia a exercer no nosso país. É exatamente esse o grande legado que nós temos de começar a trabalhar intensamente por uma eleição limpa, uma eleição em que os candidatos e as lideranças que saiam do espectro político, os chamados outsiders, tenham sucesso por entender que a sociedade quer pessoas honestas, comprometidas com o bem público. Encontrei outro dia, e estou encerrando, o senador Pedro Simão. E postei a minha foto com o senador Pedro Simão. Foram cerca de 30 mil curtidas, mais de milhares de compartilhamentos no Facebook e cerca de 3 mil comentários das pessoas, todas falando da falta que faz Pedro Simão nessa tribuna. Eu concordo. E eu concordo porque a imagem de Pedro Simão é a imagem da honestidade, a imagem de um político sério que muito fez pela democracia de nosso país. Na mudança de regime militar para a democracia, esteve sempre presente, usando a tribuna com a veemência que sempre lhe caracterizou e lhe caracteriza por ser um tribuno, um advogado, que era capaz de mobilizar, de demitir ministros pela veemência e pela contundência com que falava na tribuna do Senado. Permite a parte, o senador Pedro Simão faz muita falta neste Congresso Nacional, especialmente neste momento. A voz de Pedro Simão estaria sendo tonitruante aqui dentro para mostrar o que está acontecendo em nosso país. Sem dúvida, senadora Vanessa Gladiotin, renovando o agradecimento por ter votado comigo. E eu serei breve, que sei que Vossa Excelência tem um compromisso daqui a alguns instantes, senadora Ana Amélia, mas eu não ouvi o início do pronunciamento de Vossa Excelência, porque tive que atender algumas pessoas, mas voltando aqui, Vossa Excelência falava sobre as eleições, não é? Sobre a necessidade de mudarmos todo o modus operandi, e eu concordo plenamente. Só lembrar, senadora Ana Amélia, que não teremos mais a possibilidade, felizmente, do financiamento privado de campanha por pessoas jurídicas, por empresas, portanto, não por uma decisão do Congresso, mas por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E é bom que se diga que aqui no Senado nós aprovamos, senadora Ana Amélia, Vossa Excelência lembra, a proibição do financiamento empresarial de campanha que foi rejeitado pela Câmara, mas num julgamento a uma ação de inconstitucionalidade da OAB, o Supremo Tribunal Federal considerou ilegal esse tipo de contribuição. Agora, eu acho, senadora Ana Amélia, que nós temos que tomar muito cuidado, não é por esse fato, porque, como Vossa Excelência, eu também andei pelo interior do meu estado e voltei muito preocupada, porque não é esse fato que vai impedir o Caixa 2 e a compra de voto. O que a gente escuta é uma apreensão muito grande daqueles candidatos mais humildes, dizendo o seguinte, mas eles têm muito dinheiro, eles vão sair por aí agora comprando voto. Então, eu creio que, nesse momento, a população brasileira, além de eleitor e eleitora, tem que ser também o próprio fiscal da lei, para que a eleição seja uma eleição limpa. E no que diz respeito aos outsiders, senadora, dizer que, infelizmente, a corrupção no Brasil não é novidade. A novidade é que, pela primeira vez, tomamos conhecimento do grande esquema que acontece e que, infelizmente, nós podemos dizer e afirmar.
não envolve o governo federal, envolve também os governos estaduais e os governos municipais. Então, acho que o avanço das investigações também é um passo importante. É um momento difícil do país, não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida. Agora vamos dizer, ou vamos achar que a corrupção começou agora? Não, ela vem lá de trás, nos mesmos níveis, terríveis e insuportáveis, não é? E então eu não vejo como outra forma mais eficiente do combate à corrupção também do que a transparência, porque a transparência transforma a nação brasileira em Ministério Público. E isso é que é o mais importante. Eu acho que nesse aspecto nós temos conseguido dar passos importantes. Obrigada, senadora. Eu agradeço imensamente, senadora Vanessa, a sua valiosa contribuição. Exatamente, o maior fiscal é o eleitor. Esse é o maior fiscal. Hoje, com as redes sociais, com o celular na mão e a fotografia, o eleitor, e aí a sugestão, nós estamos dando tanto valor à delação premiada e o eleitor tem que ser. Não, o prêmio dele será ter uma política mais honesta. A delação que ele pode fazer é ele, com o celular, gravar toda vez que tiver uma proposta de compra de voto. Eu acho que essa é a grande contribuição que o eleitor, em qualquer canto do Brasil, lá no seu Amazonas, no seu estado do Amazonas, lá no meu estado do Rio Grande do Sul. Então, fazer isso. Agora, veja só, senador, eu imaginava que o Brasil seria diferente. Em 2010, Duda Mendonça fez Duda Mendonça fez uma delação na CPI dos Correios e confirmou que havia recebido dinheiro de Caixa 2 no exterior. Duda Mendonça lá no Mensalão. E agora João Santana confirma também ter recebido dinheiro no exterior provindo de Caixa 2 da campanha eleitoral. João Santana já sabe de campanha ele fez e também Duda Mendonça a campanha que ele fez. Portanto, nós temos que de uma vez por todas tirar esse câncer da política brasileira. Mas esse risco continua presente e existindo e é por isso a vigilância necessária de todos. Muito obrigada, caros colegas senadores. Obrigada, senadora Vanessa. Obrigada aos telespectadores da TV Senado.